Divisão de um ângulo qualquer em 2, 4, 8 e 16 partes iguais. Nessa construção, vamos dividir um ângulo qualquer em 4 partes iguais. Cria-se um segmento AB e um segmento BC, formando um ângulo ABC qualquer. Cria-se um ponto D qualquer na reta AB. Com a ferramenta compasso, raio BD e centro em B, descreve-se uma circunferência que intercepta o segmento BC em um ponto que será chamado DE. A partir dos pontos D e E, vamos encontrar a bissetriz do ângulo ABC. Com a ferramenta compasso, uma abertura qualquer, maior ou igual a BD e centro em D, descreve-se uma nova circunferência. Repita esse mesmo processo a partir do ponto E. Marque o ponto F de interseção entre as duas circunferências. Liga-se por uma semirreta os pontos B e F. Assim dividimos o ângulo em duas partes iguais. Com o compasso, raio BD e centro em B, marca-se o ponto de interseção G no segmento BF. A partir de E e G, vamos dividir o ângulo CBF em duas partes iguais. Com a ferramenta compasso, uma abertura qualquer maior ou igual a BD e centro em E, descreve-se uma circunferência. Com essa mesma abertura e centro em G, descreve-se outra circunferência. Marca-se o ponto H, que é a interseção destas duas circunferências. Ligam-se os pontos B e H por uma semirreta, que será a bissetriz do ângulo CBF. Com o compasso, raio BD e centro em B, marca-se novamente o ponto G. A partir de D e G, vamos dividir o ângulo ABF em duas partes iguais. Com a ferramenta compasso, uma abertura qualquer maior ou igual a BD e centro em D, descreve-se uma circunferência. Com a mesma abertura e centro em G, descreve-se outra circunferência. Marca-se o ponto I, que é a interseção das circunferências. Ligam-se os pontos B e I por uma semirreta e essa divide o ângulo em duas partes iguais. Assim, temos o ângulo ABC dividido em 4 partes iguais. Esse processo pode ser repetido dividindo o ângulo em 2, 4, 8 e 16 partes iguais. Construção de um quadrado, sendo dado um lado AB. Com um lado AB qualquer, traça-se uma perpendicular ao ponto A. Para isso, marca-se um ponto C qualquer no segmento AB e, em seguida, prolonga-se o segmento CA. Com a ferramenta compasso, centro em A e abertura igual a AC, marca-se o ponto E. Com a abertura igual a CE e centro em C e E, descrevem-se duas circunferências. Os pontos de interseção dessas circunferências são F e G. Ligando-os, temos a perpendicular ao ponto A. Com a ferramenta compasso, abertura AB e centro em A, descreve-se uma nova circunferência. Com a mesma abertura e centro em B, descreve-se outra circunferência. Marca-se o ponto H na interseção da circunferência com o segmento perpendicular a A. Com o compasso, abertura AB e centro em H, descreve-se uma nova circunferência. Na interseção entre essa circunferência e a circunferência de centro B, marca-se o ponto I. Ligam-se os pontos HI e B
e tem-se o quadrado A, B e H. Construção de um hexágono sendo dado um segmento AB. Sobre o segmento dado AB, é preciso encontrar o seu ponto médio. Para isso, com a ferramenta compasso, raio AB e centro em B, descreve-se uma circunferência. Com a mesma medida e centro em A, descreve-se outra circunferência. Em seguida, marcam-se os pontos C e D de interseção entre elas. Traça-se o segmento CD. O ponto de interseção entre os segmentos AB e CD é o ponto médio E de AB. Com a ferramenta compasso e raio AE, marca-se uma circunferência com centro em A e outra com a mesma medida e centro em B. Ainda com a mesma medida e centro em E, descreve-se uma nova circunferência. Os pontos de interseção da nova circunferência com as outras são os pontos F e G. O segmento FG tem a medida do lado do hexágono pedido. Para formar o hexágono, é preciso traçar outros 5 segmentos da mesma medida. Para isso, vamos usar o comando segmento, ponto e comprimento. Sabemos que a medida FG é igual a 2. Com isso, vamos traçar um segmento do ponto F com o mesmo comprimento, obtendo o segmento FH. Notamos que esse segmento tem a mesma medida do segmento FA. Então, percebemos que não será necessário repetir esse processo para encontrar todos os lados do hexágono. Basta ligarmos os pontos de interseção das circunferências com os pontos AB do diâmetro. Assim, formamos um hexágono regular.